Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa aqui embaixo. Agora vamos para o vídeo. A análise da nova capa da revista The Economist Esse canal aqui é prevê como será o ano de 2025. A grande estrutura de controle mundial que será dada nas mãos aí do anticristo para nós que acreditamos na Bíblia, né? É para isso que esse governo está sendo montado. Para aqueles que são mais céticos, acreditam só que vai surgir um governo mundial para controlar as pessoas, né? Mas independentemente, né, dos céticos ou cristãos, isso está muito evidente, eles estão construindo aí uma estrutura de governança mundial e isso é muito ruim. Isso verdadeiramente é um grande pesadelo, né? E para essa capa de 2025, nós temos muitas revelações. Será um ano de grandes mudanças, será um ano de eventos impactantes, né? E será um ano onde eles irão tentar atacar o nosso DNA também, né? E bem, nos últimos anos não foi diferente. Nós temos aqui uma revista com simbologias dentro de simbologias. Então eu vou tentar ser aqui o mais claro possível, o mais rápido possível, vou tentar ser o mais objetivo possível, para que a gente chegue no final na última simbologia que está oculta aqui para você, tá bom? O cara quer ser totalmente surrupiado, cara. Muito bem. A primeira simbologia que eu quero trazer aqui à sua observação é a seguinte. Nós temos Saturno no topo de tudo, tá? Saturno está... Olha isso, paganismo na cara dura. No topo de todo Os caras jogam na cara. esse mapa que nos é mostrado aqui. Não é Isso é exato! muito interessante. Eles estão colocando as garrinhas para fora. Eles estão falando sobre coisas que antes eles só falavam nos seus círculos fechados. O que você quer dizer com isso, Lucas? Acontece que Saturno para eles significa Satanás. Saturno significa a manifestação do mal dentro da organização aí de astrologia deles, né? Saturno tem vários significados, tanto que foi mostrado no passado, né, que Saturno possui uma espécie de olho em um dos seus polos, e esse é o olho que tudo vê, que está dentro da maçonaria. Saturno também possui o hexagrama no outro polo, né? Inclusive, isso tem implicações com o esquadro e o compasso da maçonaria e etc. Saturno, para eles, é muito importante. Tanto que, só para você ter uma ideia, dentro da feitiçaria salomônica, quando você quer invocar a entidade Azazel, que é um demônio, você usa o sigilo de Saturno. Você usa ali, né, a representação de Saturno. Então, verdadeiramente, Saturno é muito importante para eles e representa o mal mesmo. É usado em rituais, toda a questão envolvendo Saturno. E eles estão colocando para nós o quê? Que Satanás está no topo aí de tudo isso. Nós falamos muito aqui sobre a elite mundial, nós falamos muito sobre os homens que comandam o mundo, e nos últimos anos a gente ouviu falar muito sobre as 13 famílias, né? Sobre grupos como o grupo Bilderberg, etc. Mas a verdade é que esses grupos, eles estão operando. Como que o cara esses grupos são apenas seguindo aquilo que Satanás a besta que emerge do é o governo tecnocrático mundial, é de fato uma estrutura que está sendo montada por homens, mas esses homens atendem aos interesses de Satanás, porque Satanás é o Deus desse mundo. A nossa verdadeira guerra, como diz na Bíblia, não é contra os homens, não é contra carne ou sangue, não é contra esses caras que a gente está vendo aqui nessa capa e outros que não estão aqui, que conhecemos bem, que fazem parte da elite mundial. Não. A nossa guerra é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes e Satanás é o líder deles. Então por isso que nós temos Saturno aqui, no topo de tudo, no topo deste mapa, tá? Quando nós passamos aqui para o lado esquerdo, nós... O canal dos caras é fera demais. Temos uma imagem bem interessante, né? E muitos não vão conseguir compreendê-la, mas ela representa o Sol tendo ali uma descarga de ejeção de massa coronal, jogando energia para fora. E isso é bem interessante, porque do lado dessa figura... Fiquei sabendo que em 2011 o Super cultuava Saturno. Cultuava? Sua mãe. Chamava ela de Saturno, mandava ela botar um bambolê e ficar fazendo na minha frente, ou em cima de mim. Nós temos uma imagem de uma cidade completamente no escuro, aqui em preto e branco, justamente para passar esse aspecto do blackout, né? Ou seja... Conta quantos dedos tem aqui, seu merda! No ano de 2025, crises energéticas, bom, eu não duvido. Eu, particularmente, só duvido que isso tenha a ver com o Sol. Mas eu acredito, né, que esses blackouts, eles vão acontecer em algum momento. Mas eu acredito que são armas dos próprios aí globalistas que vão fazer isso. Porque eles possuem armas de pulso eletromagnético, isso não é nenhum segredo, os países possuem essas armas, já testaram essas armas, nós mesmos aqui no Matrix Mundial fizemos um estudo falando a respeito de alguns dos testes 2025 anticristo? Não, ainda não. Que eles fizeram com isso, né? Então, mas não tá muito longe, não. Eles vão usar a desculpa da ejeção de massa coronal porque eles não vão colocar isso na conta deles. Eles têm que manter a humanidade completamente cativa, completamente aí dormindo, tá? Então eles não vão falar a verdade, eles não atuam com a verdade. Exatamente. Eles atuam com o engano, com a mentira. Eles não podem fazer com que quase 8 bilhões de pessoas acordem. Assunto brabo. Cara, esse daqui acho que talvez é o melhor canal que eu vi recente que manda o papo reto. O cara que ele é muito desperto, ele sabe exatamente. O cara decifrou mesmo a chave do mundo aí. Que merda é essa aí, ó? Essa simbologia. Quando nós observamos aqui... Esse canal é brabo, Strike. Esse canal é bom demais.
ao redor desse mapa. Preste bem atenção. Nós temos muros, nós temos cercas, nós temos componentes elétricos, né? Nós temos também código binário. Então, o que isso significa? O que isso representa, Lucas? Isso representa que uma grande prisão será montada a partir do cenário aí de 2025 e é uma prisão tecnológica, tá? Tecnocracia. Nós temos a inteligência artificial sendo colocada aí na sociedade cada vez mais e mais, robôs chegando, inclusive a China vai começar a produzir robôs agora a rodo, né, para o mundo, e com a produção aumentando, ainda mais isso vindo da China, né, cada vez mais esses robôs vão ficar mais acessíveis, vão ficar mais baratos, e a gente vai ver, né, essas tecnologias que vão ser oferecidas para nós como sendo algo bom, que vai tornar a nossa vida mais fácil, esses robôs vão nos ajudar a olhar os nossos filhos em casa, a cumprir certas tarefas, etc e tal. Na realidade, nós estaremos abrindo as portas para um grande exército que será usado para nos aprisionar. Né? A robótica, a inteligência artificial, nada disso está sendo oferecido a nosso bem. E existem várias outras tecnologias que eles dizem também que é para o nosso bem, mas não é, como por exemplo, reconhecimento facial, né? E várias outras questões mais. Então, eles estão criando uma prisão digital em volta do mundo. É isso que eles estão fazendo. Essa simbologia desses muros, dessas cercas, junto com esses componentes aí do digital, do elétrico, né? Código binário. Estranho perguntou se a inteligência artificial é controlada pelo diabo. Não é controlada pelo diabo. O diabo, ele entrega o conhecimento pro cara satânico ir lá e criar essas coisas e usar pro mal. Partes aqui de chips, etc. Isso quer representar, quer nos mostrar, melhor colocando, que eles estão aí. A partir de 2025 nós veremos um grande avanço dentro, né, da estrutura tecnocrática que eles estão criando. Tecnocracia, basicamente. Né, existem aí... Amanhã nós reagimos o vídeo do Rômulo falando disso daí, que é top também. Algumas visões dentro do que é tecnocracia. Mas quando eu falo aqui tecnocracia e uso esse termo, eu quero me referir a uma ditadura tecnológica que está sendo criada, ok? Porque é isso que eles estão fazendo. E nós temos aqui, meus amados, o seguinte também. Nós temos a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, muito próxima de um olho que possui ali no centro do seu olho o símbolo de radiação, de perigo nuclear. Ou seja, nós teremos aí cada vez mais a Europa próxima da guerra total. Nós temos inclusive notícias aí de que países europeus estão permitindo, como por exemplo o Reino Unido, que as suas bombas de longo alcance possam ser usadas dentro do território russo. Ou seja, cada vez mais a Europa estará próxima da guerra total. Os países estão se preparando para uma guerra total com a Rússia e eu acredito que essa guerra total ela se dará em alguns anos. Muito embora eu acredite que a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra, perdão, já começou a partir do ano de 2020, porque toda a justificativa foi criada ali, não há mais como voltar atrás, né, para o que foi feito. Eu acredito que dentro do campo de batalha isso vai acontecer daqui a alguns anos. Então nós vamos ver aí, né, as tensões se envolverem cada vez mais, como diz a Bíblia, né? Nós veremos guerras e rumores de guerras. Mas lá no Apocalipse fala sobre uma guerra sem tamanho, quando nós vimos o surgimento dos 4 cavaleiros, né? Que vai ser usada junto com doença, junto com fome, para ceifar muitas vidas, né? E isso aí já está fora dos guerras e rumores de guerras. Então as guerras e rumores de guerras é agora. Mas a Terceira Guerra Mundial vai ser algo sem precedentes, vai ser verdadeiramente algo apocalíptico, né? Se eu não me engano, Albert Einstein falou que a Terceira Guerra Mundial, ela seria aí travada com armas de tanta destruição que a quarta nós veríamos sendo travada com paus e pedras. Ele fala algo dentro desse sentido, né? Ou seja, a Terceira Guerra Mundial, e eles sabem disso, será devastadora. E nós veremos cada vez mais a Europa próxima da guerra, próxima disso, né? Nós temos também aqui uma urna destruída. O que isso significa? Uma urna em cacos, né? Significa que o sistema político está entrando em falência. Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas perdendo a sua esperança nos políticos. Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente já deixou para lá, né? Muita gente já perdeu a esperança em votar, não acredita no sistema, né, de votação. Muita gente não acredita no sistema político. Então nós veremos cada vez mais o sistema político ruindo e a partir do ano de 2025 o que eles querem sinalizar com isso é que a situação vai piorar ainda mais, né? E passando aqui para o lado, nós temos um chip transhumanista. Várias iniciativas transhumanistas, elas vão começar em 2025. Inclusive a Neuralink vai aí partir, né, se eu não me engano, para o mercado. Mas você guarde isso com você que eu estou falando aqui. Nanotecnologia sendo injetada nas pessoas de várias formas, tá? Vamos colocar assim. Você tem, e essa nanotecnologia é uma nanotecnologia biológica e também, né, que cria ali dentro do seu organismo formas de se espalhar. Nós temos também a nanotecnologia eletrônica, com chips, com smart dust, com grafeno, nanotubos de carbono, tudo isso integrado à inteligência artificial, modificação genética. Então, tem muita coisa acontecendo, né, para mudar a humanidade. E esse chip aqui mostra que a agenda transhumanista vai avançar bastante em 2025. É isso que essa simbologia nos traz.
Deixe-me interromper aqui rapidamente o vídeo para poder trazer as últimas contribuições que são usadas para que a gente possa continuar esse trabalho aqui nas plataformas, trazendo para você sempre informações que são importantes e muitas vezes você não vai achar em outro lugar. Desde o último vídeo, nós recebemos 3 contribuições que foram dos irmãos. Ana Carolina, que é uma contribuidora fiel aqui no Matrix Mundial e traz uma contribuição generosa. Cara da BM, William filha da Martins, que puta. traz uma grande Essa merda é contribuição, DM3. contribuidor do Matrix Mundial aí desde o início, né? O mundo inteiro está indo por esse caminho, né? E por isso que nós temos a boca em vermelho, ou seja, uma ameaça a falar, né? Uma ameaça à fala. Enfim, é um simbolismo que para mim significa censura e temos que prestar bastante atenção na CV, na maçonaria. Você tem os egípcios no passado usando também esse mesmo simbolismo. Como eu falei, em Saturno você tem o simbolismo do olho, né? A própria Bíblia fala do anticristo, fala que ele vai ser cego de um olho, né? Ou seja, vai enxergar apenas por um olho, e por isso nós temos muito do simbolismo aí da grande mídia, do mainstream, aonde os artistas tampam o olho e enxergam apenas por um olho, né? Eles estão anunciando aí que estão a trabalho do anticristo para trazer o anticristo. Sabe uma coisa que é interessante? Que eu lembrei quando eu tava assistindo The Walking Dead? Na terceira temporada, quando o governador perde um olho, ele usa aquele tapa-olho. Na Bíblia diz que o anticristo será cego de um olho. Vocês sabem que na história do The Walking Dead, pra quem já assistiu, aquele cara lá, ele pode ser considerado, de certo modo, uma espécie de anticristo naquele lugar lá, porque ele era, assim, ele era um manipulador. Ele criou um lugar lá, a gadaiada acreditava numa coisa totalmente fajuta, ele matava as pessoas, roubava os recursos, enganava todo mundo, fazia a política própria dele lá enganando as pessoas. Enfim, era um desastre total, controlava a informação, só ele, a patota dele sabia lá dos planos, etc, né? E a gadaiada indo lá, né? E ele só sugando dos outros e matando. Tipo assim, não quer dizer que os caras quiseram fazer uma referência direta com isso daqui do anticristo. Pode ser que não tenha nada a ver, mas, pô, encaixa perfeitamente. Cada um em sua área, às vezes na propaganda, às vezes na política, enfim, mas nós vemos muito desse simbolismo do olho. E ele representa não só a chegada do anticristo, mas representa também o controle, né? Ele tinha todo o carisma lá, todo mundo gostava dele, confiava nele, achava ele foda. O cara era um lixo total, né? Tanto que no livro 1984 você tem ali o olho sendo usado como um símbolo de vigilância, ou seja, você está sendo vigiado a todo momento. E quando nós observamos todo esse simbolismo aqui, né, ainda mais o simbolismo aqui da borda do mapa, né, nós vemos verdadeiramente que o que eles querem é isso, cada vez mais controle, cada vez mais... Anticristo é tudo que nos afasta de Cristo, não apenas um ser. Nossa! Gilgamesh! Então você já é o primeiro candidato a ser o anticristo, então, porque tudo que você fala é contra Deus, só fala bosta. Tá aí, então. É você, seu corno! Admite, caralho! Que eu já te expurgo! mais vigilância sobre você. Eu acabei não falando sobre o Drex aqui, né? Mas o Drex também é uma grande ferramenta de controle que está sendo colocada em prática aqui no Brasil e está chegando em outros lugares. Aqui a gente chama de Drex, mas o nome dessa tecnologia é CBDC. E o CBDC já está nos Estados Unidos, está no Canadá, está na Europa, está na China, está em tudo que é lugar. Ou seja, está havendo uma padronização. E tudo isso na hora que chegar essa bosta, esse Drex vai estar lascado. serve para controlar cada vez mais Valeu, você. Daniel! Indo aqui pro lado, é bem interessante porque nós temos uma ampulheta mostrando que o tempo está acabando. E quando nós pegamos a revista de 2024, eles trazem o mesmo... E é o que eu falo sempre aqui todo dia, né, na live. Eu falo, o tempo tá se esgotando. Ó, os caras colocando a mensagem clara aqui, ó. Cara, vai dar muita merda. Ou seja, meus amados, eles sabem que o tempo está acabando. Eles sabem que fazendo tudo isso, que trazendo o anticristo, preparando essa estrutura para ele, trazendo marca da besta, né, e uma série de outras coisas, o retorno dos anjos caídos também, né, e enfim, a propagação aí da poluição do DNA, tudo isso, eles sabem que representa que o tempo está próximo e que a guerra contra o Criador, quando eles trazem tudo isso, a guerra contra o Criador, a guerra do Armagedon, ela está próxima. Então, eles estão colocando aqui, né, que todas essas agendas estão fazendo com que o tempo, né, se aproxime do fim. Eles sabem disso. E nós sabemos também, né? E passando aqui para baixo, nós temos uma picadinha. Nós temos um imunizante. Novos imunizantes estão chegando. Enquanto nós estamos conversando aqui, só para você ter uma ideia, né? Foi aprovado lá, a OMS agora tem mais poderes, e veja só o que eles fizeram. Isso é um documento de 19 de novembro, tá? Por isso que é importante você acompanhar a Matrix Mundial, porque realmente aqui nós trazemos as melhores informações para você. Veja só, esse é um documento que mostra que a OMS, usando, né, do aparato de emergência de saúde pública global, está agora fazendo com que as nações venham a usar um imunizante para monkeypox, para a varíola dos macacos. Mais um imunizante chegando aí para a população. E a tendência, pelo que mostra esse mapa, é que em 2025 eles usarão de mais pretextos, de mais desculpas, para trazer cada vez mais isso, né? Então, estejamos atentos a isso, tá? Estejamos atentos aos novos imunizantes. Nós temos também, do lado do imunizante, um míssil atômico, né? Nós temos um míssil aqui e nós temos o símbolo, né, do átomo do lado dele. Então, a simbologia aqui é muito clara.
Lá acima nós vimos a Europa sob o risco nuclear e aqui vemos o míssil atômico perto de quem? De Vladimir Putin. Será que nós veremos a partir de 2025 o míssil atômico sendo usado? Na rachada. E aqui nós vemos, né, o símbolo da revolta civil. Ou seja, a partir de 2025, através das agendas que eles estão trazendo, em alguns locais do mundo, nós poderemos ver aí crises sociais, pessoas se revoltando contra o seu próprio governo. Né? Aqui do lado desse símbolo de revolução civil... E no Brasil, inclusive, pode acontecer isso daí. O povo meter o louco e começar a fazer merda. Nós temos uma mulher, e essa mulher aqui é uma autora, né, com algumas frases, basicamente uma autora feminista, então eu não vou entrar nisso aqui porque não tem muito sentido, né? Bem, nós temos também 2 quadrantes do mundo sendo mostrados, né? Nós temos perto ali da Ursula von der Leyen, nós temos o quadrante ali das Américas sendo mostrado. E claro que não vou fazer isso, Vinícius. Para baixo, né, sendo mostradas também. E eu particularmente interpreto isso como crise econômica, tá? Crise econômica. Muito embora quando a gente enxerga o Trump aqui no meio desse mapa, perto dele tem ali o símbolo do dinheiro e, né, aquele gráfico econômico que mostra indo para cima. Ou seja, o Trump... É verdade, Noah, você tem razão, Estados Unidos. Pelo menos é isso que esse gráfico, né, esse mapa nos mostra. Mas isso não significa que para o resto das Américas vai ser bom também. Você né, acha que nós teremos... mesmo que existe uma certa oculta dominadora de mundo? Acorda pra vida, companheiro. Vai pegar um sol e capinar um mote. Vamos voltar a comer picanha e tomar aquela cervejinha. Bom, pra quem quiser terminar de ver o vídeo aí, ó, eu vou saindo fora. Super, que Deus Por hoje já deu pra mais e mais mandou. Se eu ficar mais 5 minutos aqui, amanhã eu não consigo fazer live, não. Obrigado. A burrice hoje foi tremenda. Via totalmente A atípico. indústria satânica de futebol. Parei de Cê tá ser gado.